vou passar agora para a Marli, porque eu queria muito que ela contasse um pouco da sua experiência para nós. Marli, como que foi? Marli é mãe do Arthur, eu acompanho o Arthur também há um tempo, né? Um doce de menino, encantador, e ele foi diagnosticado com autismo. E eu gostaria, assim, que você contasse a sua experiência. Em que momento que foi, quantos anos ele tinha, como que foi, como que aconteceu esse diagnóstico? Você pode contar um pouquinho para nós? Sim, boa noite a todos. Então, o que aconteceu? No caso do Arthur, como o doutor Natanael falou, foi mais demorado. Então, assim, não foi tão sofrido, porque as coisas aconteceu devagarzinho, sabe? Porque ele não teve atraso. Ele não teve atraso na fala, no andar e nada. Era uma criança, assim, entre aspas, normal, né? Mas o que aconteceu? Logo que o Arthur nasceu, minha mãe é mãe de 8 filhos. Então, assim, simples, mas muito experiente. Quando a minha mãe foi ficar comigo, no início ela já percebeu. Ela falou, Marli, tem alguma coisa errada com o Arthur. Então, ele era muito esperto, assim, só que tinha 2 problemas. Ele sempre foi uma criança muito ansioso. Ele é ansioso e não dormia, sabe? Ele não dormia, ele apenas cochilava. Então, não conseguia, eu não tinha como eu dormir, porque o soninho dele era pouquinho. Então, isso já era alguma coisa diferente, né, doutor? Porque como a minha mãe tinha essa experiência, então nós começamos aquela busca do médico, e eu morava em Belo Horizonte. Portanto, assim, eu levei o Arthur em, assim, vários médicos até acertar. E, assim, na maioria das vezes, por ser pequeno, assim, 2, 3 anos, os médicos, calma, mãe, isso é normal, ele vai dormir, aquela coisa toda, sabe? Então, o diagnóstico do Arthur foi difícil. Aí, quando veio, começou com o TDAH, o início, né? Aí foi aquela coisa, aí a médica falou, tem que esperar uma idade para entrar com as medicações, né, com a Ritalina, que hoje ele faz o uso. Então, assim, foi doloroso, né? Eu tive meu momento de luto, como eu falo. Eu sofri, assim, eu não queria um filho assim, né? Eu só tenho o Arthur, mas hoje em dia eu aceito. Eu aprendi a conviver com isso, sabe? Assim, eu aprendo todo momento com ele. Não tem palavra para expressar o tamanho do amor que ele tem por mim, sabe? E eu aceito, assim, é muito especial. Eu sou especial, né? É uma mãe que foi escolhida, né? Correto, a dedo. Raquel, isso a dedo, sabe? Ele é muito especial mesmo. E você teve uma fala aí, Marli, que nós conversamos um tempo atrás, eu e o doutor Natanael, a Bruna também, a Aline. Daqui a pouco a Aline fala um pouquinho, viu, Aline? A Bruna também. Olha só, sobre esse diagnóstico tardio, né? O que nós temos observado? A Bruna também, nós já conversamos sobre isso uma vez, essa questão do tempo, né? Não, tá tudo bem, é o tempo da criança. Muitas pessoas falam, né? Às vezes até alguns médicos têm essa fala, assim, a mãe chega preocupada, olha, o desenvolvimento dele está diferente, né, das outras crianças, será que não tem algo que está acontecendo? Aí o médico, para nos tranquilizar, para tranquilizar a mãe, fala, não, fica tranquilo, tem criança que demora mais, né, demora mais para falar, demora mais para andar. Isso pode prejudicar o diagnóstico do autismo, Exatamente, né? Eu acho que é a mensagem que a gente tem que deixar hoje aqui, para você que está nos assistindo. Tudo bem, o diagnóstico, ele muitas vezes é muito difícil, como aconteceu no caso de Arthur. Mas a intervenção, ela não pode ser. Então, assim, se eu tô suspeitando que tá alguma coisa atrasado, é muito importante eu fazer a intervenção até para depois eu descobrir o que é. Porque, infelizmente, vamos deixar no tempo dele, esse tempo dele, a gente não sabe quando que vai chegar. O tempo, se às vezes a gente não fizer uma intervenção, não chega. Então, a gente precisa, assim que observar alguma diferença, procurar ajuda e, de preferência, já instituir alguma terapêutica. A gente tem que agir mais rápido. E principalmente nas idades mais jovens, os sinais
eles tendem a ser muito sutis. Então, por exemplo, com 1 ano de vida ou menos, né, com menos de 1 ano de vida, é aquela criança, por exemplo, imagina ali com seus 7, 8 meses, já é esperado atender, por exemplo, pelo nome. Então, por exemplo, aquela criança com 7, 8 meses não atende pelo nome. Aquela criança que está mamando ao seio com 6 meses é um dos sinais mais precoces do autismo. Não olha, não interage no olho da mãe, né? O campo de visão, a gente estava até discutindo, né, Raquel? O campo de visão da criança é em torno de 30, 40 centímetros. Eu até achei muito legal aquele estudo que você disse de crianças com menos de 6 meses, que a criança já tem esse campo de visão para ver os olhos da mãe e reagir olho a olho. Como é que foi aquele estudo que você disse que vários colegas, chegavam 3 colegas, como é que era? Foi numa maternidade e aí os pesquisadores, os médicos pesquisadores, né, que queriam saber em relação à visão da criança, como é que funciona. E aí eles colocaram várias crianças recém-nascidas lá da maternidade, né? Depois que eles vão para aquela área. E eles colocaram umas 10 crianças recém-nascidas, uma do ladinho da outra, e uma equipe médica, uns 10 médicos. Então, o primeiro médico, ele passava, ele olhava a criança, né? Dava essa distância de 30 centímetros. Ele olhava a criança, saía, ia para outra criança. E assim vinha o segundo médico. O terceiro médico, na hora que ele abaixava, ele mostrava a língua e saía. Aí ele ia para outra criança, abaixava, mostrava a língua. E isso eles foram fazendo várias vezes. Na terceira vez, entre a terceira e a quarta vez que eles passavam, na hora que esse médico que mostrava a língua, na hora que ele chegava, que dava o campo de visão da criança, a criança abria a boca. Ela já abria a boca para mostrar a língua. Aquela criança já sabia... Imitação. Isso. O princípio da imitação. O princípio da imitação, que aquela pessoa ia mostrar a língua. Então, o que a gente entende? Que a parte cognitiva da criança, ela está totalmente preparada após o parto, né? Eles já estão ali em desenvolvimento. Aí, às vezes a gente fica assim, até mesmo os pais, não, eles não entendem, criança não entende, e eles entendem sim. Né? Entende o som da voz da mãe, eles já procuram quando nasce, né? Tem um estudo também que foi feito. Uma pena que esses estudos, eles têm um valor muito grande para demonstrar o fenômeno, mas eles não se transformaram ainda em um exame que, tipo assim, eu possa fazer na prática clínica. Nem todos. Tem um estudo que eles fizeram com bebês, que era o seguinte... existe um software, os meninos aqui da informática, eu acho que eles vão poder falar melhor do que a gente, que consegue identificar para onde você está olhando. Então, tipo, a câmera filma o rosto e ela sabe apontar para onde você está olhando. E aí, o que eles faziam? Eles mostravam fotos de pessoas para vários bebês, para várias crianças, e mostrava para onde que aquelas crianças estavam olhando com mais quantidade. E aí o que acontece? Nas crianças neurotípicas, ou seja, aquelas que não têm o autismo detectado, diagnosticado, principalmente as regiões que mais olhavam eram os olhos e a boca. Então era fazer igual aquele do smile, né? 2 pontinhos com traço, principalmente essas regiões. Isso nós estamos falando de crianças com 3, 4, 5, 6 meses. Nas crianças que futuramente foram diagnosticadas com autismo, era muito mais espalhado, às vezes até mais a orelha, o queixo, ponta de nariz. Então não era essas mesmas regiões em que a gente tem as expressões faciais. Então havia uma dificuldade maior de reconhecer a expressão facial. Justamente, até essa pesquisa que eu estava falando, era justamente isso, essas crianças que não tinham reações, aí eles determinaram quantas vezes iam passar e para esperar essa criança, porque tem criança que tem um tempo diferente da outra, né? E aí eles logo já, nós vamos observar essa criança que não teve nenhuma reação em nenhum momento para ver o que pode estar acontecendo. Esse programa é interessante, doutor, que a gente usa como comunicação alternativa. Esse programa começou com pacientes com pacientes com dificuldade de comunicação. Então,
Eu até já usei esse programa com o paciente, né, que ele tem o cognitivo preservado, mas não consegue mais se comunicar. Então, ele comunica através do íris do olhar, né? Então, é nesse programa que eles fazem esse estudo hoje com as crianças que têm, né, que apresentam o espectro autista. Esse programa é muito legal. Conseguir comunicação com esse paciente através, né, de se estava coçando alguma coisa, se ele estava com alguma dor. Então, a gente põe as figuras, né, e com o olho ele conseguia levar a figura que ele estava sentindo. Por exemplo, se ele estava com saudade de alguém, jogava lá as fotos, né, da família, então você via que na hora que ele batia, o olho parava. Então, uma luzinha, né, tipo, pela íris mesmo, ficava lá certinho. É muito interessante eles usarem essa comunicação alternativa para chegar num diagnóstico precoce do autismo.